Olá, galera. E aí, beleza? Bem, agora a gente vai falar sobre a crise de 29, né? Essa crise que, de certa forma, ela vai causar a substituição, né, do liberalismo econômico, né, por um tipo de política econômica que depois ficou conhecido como welfare state, no estado de bem-estar social, né? Assim, uma política econômica no qual o Estado ele se compromete em construir, né, serviços sociais, em criar, né, serviços sociais, melhor educação pública, melhor saúde pública, renda básica, né, assim, baseado inclusive também em leis trabalhistas, né? Então, crise de 29 é importante para a gente entender aí essa mudança, né, do capitalismo no mundo. Bem, vamos lá então. Os antecedentes da crise, né? Então, a Primeira Guerra Mundial está muito relacionada, né, ao próprio desenvolvimento da crise de 29, porque a Primeira Guerra Mundial ela acabou levando uma diminuição drástica da produção industrial na Europa. Óbvio, né? O investimento das nações europeias em exército, em armamento, isso deslocou recursos financeiros. E aí os Estados Unidos acaba assumindo, né, o posto de grande nação do Ocidente, né, como potência mundial do capitalismo, a maior potência do capitalismo. Esse crescimento dos Estados Unidos tem a ver também com a American Way of Life, né, a ideia de consumismo, a ideia de que o seu padrão de consumo está ligado ao seu índice de satisfação na vida, né, ao sucesso, à felicidade. Quanto mais você tem, né, mais feliz você é. E essa queda na produção da indústria europeia acabou levando os Estados Unidos a ter uma grande produção industrial, porque a indústria norte-americana ela começou a suprir aí as demandas do mercado europeu. Isso ocorreu, né, até 1925. Em 1925 as coisas começam a mudar um pouco, porque o próprio Churchill, que se transforma em ministro da Economia da Inglaterra, vai reorganizar a economia inglesa, e isso vai fazer com que a produção industrial da Inglaterra volte a crescer. A indústria americana ela não percebe isso, esse movimento de reconstrução, digamos assim, da economia inglesa, e aí começa a desenvolver uma crise de superprodução mesmo dentro dos Estados Unidos. É uma prosperidade ilusória, né? A ideia de que a indústria americana produzia muito, lucrava muito, mas na verdade ela realmente produzia muito, mas a lucratividade havia diminuído porque a compra de produtos norte-americanos no mercado europeu, especialmente na Inglaterra, havia caído por conta dessa reconstrução da economia inglesa, né? Essa euforia, né, que era ilusória mesmo dentro dos Estados Unidos, levou a uma grande especulação financeira, né, uma grande especulação no mercado de ações dos Estados Unidos. Então, as ações estavam sendo vendidas a preços maiores do que elas realmente deveriam ser, né? Estava acima do preço, digamos assim. Quando o mercado norte-americano percebeu, né, que as indústrias norte-americanas estavam produzindo muito mais do que o mercado conseguia consumir, né, então realmente estava ocorrendo uma crise de superprodução, e os investidores norte-americanos perceberam isso, né, que as indústrias norte-americanas não estavam tendo o lucro que eles imaginavam, muito pelo contrário, estavam possivelmente operando em prejuízo. Existia um movimento aí de venda desenfreada de ações na Bolsa de Nova York. Nesse momento, o então presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele conseguiu conter esse movimento de venda abrupta, né, de ações
no mercado americano, né, na Bolsa de Nova York, ordenou, inclusive, que o Banco Central norte-americano comprasse essas ações, isso manteve, né, o mercado equacionado, assim, conseguiu manter provisoriamente as ações em alta, mas em outubro, né, desse mesmo ano de 29, de novo houve um movimento de venda abrupta aí, desenfreada das ações na Bolsa de Valores, e aí o BC norte-americano não conseguiu conter esse movimento, né? O número de acionistas vendendo as suas ações era muito maior do que o governo americano conseguiu comprar. E aí nós tivemos a Quinta-feira Negra e a Terça-feira Negra, respectivamente, dia 24 e 29 de outubro de 1929, que levou uma grande desvalorização do mercado de ações dos Estados Unidos, né? Da Bolsa de Nova York. As empresas tiveram perdas aí de até 80% no valor das suas ações no mercado. Isso levou a uma falência generalizada das indústrias nos Estados Unidos, né? E perdas financeiras. As que não faliram tiveram uma desvalorização muito grande, né? E isso gerou desemprego em massa. Então, muitas empresas fechando, falindo, despedindo seus funcionários, e outras empresas cortando gastos, e com isso também, né, demitindo pessoas. Essa crise nos Estados Unidos, como os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, se consolidou como uma grande potência do capitalismo, ela teve implicações na economia do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. De qualquer forma, a Alemanha sofreu mais, né, assim, do que as outras nações. Fora dos Estados Unidos, a Alemanha ela teve implicações mais graves ainda por conta da crise de 29. Isso porque, desde 24, os Estados Unidos tinham organizado o Plano Dawes, que era uma ajuda à Alemanha, né, tentar conseguir pagar as dívidas que ela tinha contraído após o Tratado de Versalhes, né? Então, como a Alemanha teve que assumir as dívidas da Inglaterra e da França, os Estados Unidos equacionou essas dívidas da Alemanha no chamado Plano Dawes. Após 29, os Estados Unidos falido, ele não pôde mais auxiliar a Alemanha nesse processo aí de pagamento de dívidas. Isso levou a uma intensificação da depressão dentro da Alemanha. Então, a Alemanha, que já vivia uma crise econômica grave após a Primeira Guerra Mundial, ela mergulha ainda mais numa crise. Isso a gente vai ver, né? Tem implicações até na questão da ascensão do nazismo dentro da Alemanha, né? Como que o partido nazista ele cresceu após 29. Aqui no Brasil também, né? Então, essa economia cafeeira do período da Primeira República, que era muito dependente dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos era, sim, o maior cliente do café brasileiro. Então, isso leva a uma crise nessa economia cafeeira, que era a principal carro-chefe do Brasil na época, né? Assim, da economia brasileira na época. A União Soviética ela sai ilesa. Por quê? Porque a União Soviética ela estava, né, isolada desse capitalismo global, né, justamente por conta da implementação do governo comunista, né, na época, inclusive, já do Stalin. Né, e por estar vivendo, né, o seu comunismo ali, a União Soviética ela não tem ela não sai prejudicada, né, por essa crise de 29, né? Coisa que as nações capitalistas da Europa, mesmo da América Latina, né, acabaram, digamos assim, tendo sim depressões econômicas em virtude aí da crise nos Estados Unidos. Bem, as soluções para a crise, né? Isso, no que diz respeito ao Enem, normalmente é o que é cobrado quando o assunto é a crise de 29, que são as saídas mesmo para o fim da crise. E aí a gente tem que lembrar que em 33, né, assume o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, ele ganha as eleições em 32, assume em 33, e convida, né, o John Maynard Keynes, que era um economista britânico famoso, que tinha uma ideia nova, né, uma ideia de um plano econômico que se distanciava muito da ideia do liberalismo econômico.
que nos Estados Unidos ganhou o nome de New Deal, né? Esse keynesianismo, essa visão econômica do Keynes, né, ela é baseada na ideia do welfare state, né, que a gente chama há algum tempo de estado de bem-estar social, que é o quê? O Estado mesmo, né, o governo, ele se responsabilizar pelo crescimento econômico, né, inclusive pela seguridade social da sua população. E como que o Keynes fez isso, né? Fez essa reestruturação econômica nos Estados Unidos? Através de um assistencialismo, né? Assim, de políticas assistencialistas. Por exemplo, foi aí que nasceu, né, a ideia da renda mínima, né? O seguro-desemprego, por exemplo. O Keynes ele criou um seguro-desemprego que ele era permanente enquanto a pessoa não arrumasse, né, uma nova atividade laboral. E com isso ele conseguiu gerar renda na população, né? A ideia do Keynes era o seguinte: o que estava prejudicando a economia era a falta de consumo, porque as pessoas sem emprego elas não tinham dinheiro para comprar, né? Sem consumo a indústria não produzia e então aprofundava ainda mais a crise. A ideia do Keynes era então gerar renda, mesmo com a pessoa desempregada, ela ter renda para poder comprar. Ela comprando, ela estimulava a produção industrial e aí gerava emprego de novo, né? Então a crise era solucionada. Outra coisa foram as obras públicas, né? Então o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, através do seu ministro da Economia, o John Maynard Keynes, ele criou postos de trabalho, principalmente na construção civil, né? Então construção de estradas, rodovias, enfim, né? Obras públicas no geral. Tinha, inclusive, na época, a ideia, né, de que o governo norte-americano pagava as pessoas para destruir as coisas, né, justamente para elas serem reconstruídas de novo de dia. Então, as pessoas... Né, isso é uma brincadeira, óbvio, né? É só para vocês terem dimensão dessa ideia de ter obras públicas seguidas, né, que não acabassem mesmo justamente para gerar trabalho. Então, essa ideia de que o Estado americano pagava as pessoas para destruir as coisas de noite só para elas terem que reconstruir de novo de dia. Bem, nessas obras públicas, então, elas inclusive fortaleceram os sindicatos, né? Porque quem distribuía os empregos na época eram os sindicatos trabalhistas nos Estados Unidos. Inclusive, foi uma época de fortalecimento não só dos sindicatos, mas das leis trabalhistas, né? Para gerar benefícios para o trabalhador, para aumentar a renda do trabalhador e, com isso, né, conseguir a recuperação do consumo, logo a recuperação da produção industrial. Tá? Então, o New Deal, que inaugura o welfare state, o estado de bem-estar social nos Estados Unidos, foi implementado através dessa política keynesianista, né, do John Maynard Keynes, no governo do Franklin Delano Roosevelt, foi uma resposta eficiente, né, para a crise de 29, isso realmente conseguiu resgatar a economia norte-americana, né, reerguer a economia norte-americana, dentro dessa ideia de renda mínima, de assistencialismo, de leis trabalhistas, de obras públicas, o governo gerando emprego, enfim. Né? Os desdobramentos da crise de 29. Bem, galera, um desdobramento importante é o fim do liberalismo econômico. A partir da crise de 29, após a crise de 29, cada vez mais os estados eles então controlavam suas economias, porque foi entendido que um dos fatores que levaram à crise de 29 foi o Estado norte-americano não ter como controlar a especulação na Bolsa de Valores. Então, esse livre mercado ele foi visto como um dos grandes vilões que levou à crise de 29. Né? Então, uma das formas era o governo controlar mais a economia, né? Isso não só nos Estados Unidos, né? Assim, lembrando que isso aconteceu aqui no Brasil também, né? O período da Primeira República, um período de liberalismo econômico. E aí o período seguinte, né, assim, da era Vargas, já é um período de protecionismo, né? No qual Vargas ele também vai estabelecer aí leis trabalhistas, né? Essa ideia de bem-estar social também, de protecionismo, né? O Estado
eles se comprometendo não só com a questão da promoção do bem-estar social, mas também no investimento na economia, investimento na indústria, né? Empresas estatais, né? Caso aí da CSN aqui no Brasil, caso também da Vale do Rio Doce, né? E da Fábrica Nacional de Motores, todas criadas na era Vargas, mais precisamente no Estado Novo. Então, essa ideia de maior controle do Estado na produção industrial, isso não ocorreu só nos Estados Unidos, né? Isso ocorreu em âmbito global, né? Em todo o Ocidente, inclusive aqui no Brasil. Bem, as políticas, né, de welfare state, né, Estado do bem-estar social, essa ideia de que os governos eles tinham sim que gerar seguridade social, né? Eles tinham que proporcionar aí investimentos na sociedade civil para melhorar a vida do trabalhador e com isso estabilizar, né, a sociedade, né, evitar crises, né? Então investimento em educação pública, saúde pública, transporte público, investimento do Estado, né, em setores importantes, não só da economia, mas também da vida social, né? E a ascensão do fascismo e do nazismo, né? Especialmente o nazismo, tem muito a ver com a crise de 29, como eu disse para vocês. A Alemanha ela mergulha ainda mais na crise, a crise já havia sido criada no fim da Primeira Guerra Mundial, o estabelecimento aí do Tratado de Versalhes, né, que impõe sérias derrotas, né, sérias penalizações à Alemanha, mas a coisa se intensifica após 29. E aí Adolf Hitler tem uma ascensão meteórica, inclusive, na Alemanha, né, muito rápida, né, rapidinho. Ele consegue um lugar de destaque na política nacional alemã. E a gente entende, né, que essa crise econômica, social, política na Alemanha, né, após a Primeira Guerra e também pós-crise de 29, ajudaram ao crescimento, né, do Hitler dentro da política da Alemanha. Tá? Então é isso, galera. É um conteúdo que não tem tanta incidência no Enem, né? Não tem. Então, é bom a gente ser mais sucinto, né? E dar mais importância ao que é mais cobrado mesmo. De qualquer forma, as coisas essenciais da crise de 29 foram debatidas aqui, foram apresentadas aqui. E qualquer dúvida é só falar, tá? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.